tu já estudaste português, então já sabes que saber quando usar os pronomes de complemento direto e indireto pode ser um pouco confuso e depois, ainda por cima, há aqueles detalhes que tornam tudo ainda mais complicado, não é? Mas não faz mal, estou aqui para ajudar. Se ainda não me conheces, eu sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender português de forma divertida, sempre com canções. Já agora, se nunca estudaste português antes ou se já estudaste, mas sentes que te esqueceste de tudo, então podes ver na descrição o link que eu vou deixar para o meu novo Crash Course de português europeu, onde podes aprender os básicos do português. O link está na descrição do vídeo. Então, neste vídeo, vamos focar-nos naquilo que acontece quando queremos usar um pronome de complemento direto depois de uma forma verbal com uma terminação específica. E fazendo só uma contextualização muito breve, nós usamos estes pronomes de complemento direto numa frase em que queremos evitar uma repetição. Por exemplo, imagina que eu digo: na semana passada vi um carro bonito e ontem comprei o carro. Então, esta é uma frase correta, mas que tem uma repetição que pode ser evitada exatamente utilizando um pronome de complemento direto. E então a frase iria ficar qualquer coisa como: na semana passada vi um carro bonito e ontem comprei-o. Nesta altura é importante deixar aqui um aviso amigável, que é o seguinte: se tu te lembras bem dos pronomes de complemento direto, ou seja, se sabes perfeitamente do que é que eu estou a falar ou te lembras bastante bem, então podes continuar a ver o vídeo. Se não é o caso, se tens só assim uma vaga ideia ou se não fazes mesmo ideia do que é que eu estou a falar, então vê este vídeo que eu vou deixar na descrição. Podes fazer pause, vês este vídeo. É um pouco longo, mas vale a pena. Então vês o vídeo e depois voltas aqui, ok? Combinado? Então, neste ponto, tu já sabes que nós temos no português estes pronomes que nos permitem evitar repetições, o que é bom, mas temos de ter em conta certos detalhes como estes que eu vou mencionar a seguir. Imagina, por exemplo, que eu digo: ontem eu encontrei dinheiro e quis guardar o dinheiro para mim. Então, esta é uma frase correta, não é? Mas que tem aqui uma repetição desnecessária, que podia ser evitada. Então, nós podemos também usar um pronome de complemento direto, neste caso o, para substituir o dinheiro. E então, a frase ficaria qualquer coisa como: ontem encontrei dinheiro e quis guardar-o para mim. Certo? Não exatamente. Então, aqui entram os tais detalhes que eu estava a falar antes. O que é que nós temos então de fazer? Primeira coisa é retirar o R do fim da forma verbal, depois, a seguir, acrescentamos um L ao pronome e, neste caso, como depois de retirarmos um R, ficamos com um A aberto no final da forma verbal, então temos também de acrescentar um acento agudo. E então a frase vai ficar qualquer coisa como: ontem encontrei dinheiro e quis guardá-lo para mim. Depois nós temos outros dois casos semelhantes a este, mas este é o mais comum porque é quando nós queremos usar o pronome de complemento direto depois de uma forma verbal que está no infinitivo. Entretanto, eu sei que isto é um pouco confuso, mas não te preocupes que tu não és o único a achar isso, ok? Isto é mesmo um pouco estranho. Por isso, fica por aí que eu vou dizer-te quais são os outros dois casos antes de explicar a regra. Imagina agora que eu digo: o Miguel fez o trabalho e fez o trabalho bem feito. Então, aqui, como podes imaginar, também não existe nada de errado nesta frase, mas existe uma repetição que queremos evitar. Portanto, na segunda parte da frase,
podemos substituir o trabalho por um pronome de complemento direto, não é? E aqui, como podes imaginar, também não podemos simplesmente acrescentar o pronome de complemento direto. Então, aqui, o que é que vai acontecer? No verbo fez, vamos retirar o Z do fim, vamos também acrescentar um L ao pronome e, neste caso, como no fim, depois de retirar o Z, ficamos com um E fechado, que nós pronunciamos como E, então, neste caso, temos também de acrescentar um acento circunflexo. Então, neste caso, a frase vai ficar qualquer coisa como: o Miguel fez o trabalho e fê-lo bem feito. E passamos agora ao último caso em que isto acontece, que é menos comum, ou pelo menos muito menos comum do que os outros. Imagina que eu digo: tu pedes a conta e pagas a conta. Nesta frase também podemos evitar a repetição usando um pronome de complemento direto. Então, como é que vai ficar o segundo verbo com o pronome? Como podes imaginar, não vai ficar exatamente pagas a, não é? Então, o que é que vai acontecer primeiro? Exatamente, tens de retirar o S do fim, da forma verbal, e a seguir é o quê? Exatamente, acrescentamos um L ao pronome. E agora temos paga-la. Portanto, o A que nós temos depois de retirar o S da forma verbal não é um A aberto, então aqui não precisamos de acrescentar nenhum acento. Fica exatamente como está. Então e agora, como é que podemos sumariar a regra? Exatamente, quando nós queremos usar um pronome de complemento direto depois de formas verbais terminadas em R, Z ou S, primeira coisa, temos de retirar o R ou o Z ou o S da forma verbal. Depois temos de acrescentar um L ao pronome e, no caso de a forma verbal terminar com um A aberto ou com um E, ou seja, um E fechado, depois retiramos o R, o Z ou o S, então, neste caso, temos de acrescentar um acento agudo ou um acento circunflexo, respectivamente. Então, e agora que já conheces a regra, o que é que podes fazer? Exatamente, praticar, praticar, praticar. A minha proposta é que pratiques com canções e eu vou deixar várias canções na descrição do vídeo para tu ouvires. E como é que tu podes usar? De uma forma simples. Procura a letra, procura também a tradução, porque provavelmente vais precisar. Tenta identificar quais são as situações em que tens os pronomes de complemento direto a serem usados desta forma. E uma coisa que pode ser muito útil, que eu te vou dizer, é os exemplos que eu dou durante os vídeos, normalmente, pelo menos a maior parte deles, são inspirados em frases que existem nestas canções com casos muito parecidos. Então, isto já pode ser uma coisa que também te pode ajudar um pouco. Então, depois de tu identificares, se tu ouvires a música várias vezes, por exemplo, se for uma música que tu gostes de ouvir e tu ouves várias vezes, então tu vais memorizar esses exemplos e isso vai servir-te de referência para próximas vezes e assim vais acumulando referências e vais aprendendo cada vez mais. Se quiseres saber mais em detalhe como é que podes usar as canções para aprender, então vou sugerir-te que vejas este vídeo que vou deixar nos links também. E por hoje é tudo. Diverte-te e até à próxima. Tchau!